Graça e paz. Vamos falar um pouquinho sobre esperança, esperança no meio das nossas lutas, né? Em meio às guerras que muitas vezes enfrentamos, sejam elas guerras materiais, sejam guerras emocionais, espirituais. Né? Então, nós falaremos hoje um pouco sobre o Salmo 27, versículo 1 a 6, que é o salmo que retrata uma batalha, né? As palavras como inimigos e exércitos descrevem a luta de Davi, mas também destacam sua esperança em Deus. A esperança, ela é poderosíssima. Plínio Velho escreveu assim: a esperança é o sonho de um homem acordado. Bom, Jeremias 17:7, você pode acompanhar comigo, diz assim: bem-aventurado o homem, feliz o homem, ou muito feliz o homem, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nos mostra aí que devemos tomar cuidado onde depositamos a nossa esperança. A nossa esperança, ela não deve estar na ciência, na medicina, ou em qualquer outra pessoa, não importa quem ela seja. Não importa. A nossa confiança deve permanecer no Senhor. E a nossa esperança deve ser o Senhor. Em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 3, Paulo diz assim para a gente: agora, pois, permanecem a fé. Preste atenção. Fé também exige obediência. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, amor não é sentimento, ok? Eu amo. Amor não é sentimento. Amor requer atitude. Amor requer ação. Bom, vamos lá. O mundo vê a esperança como um desejo, né? Mas a Bíblia, ela define a esperança como uma confiança em Deus. Esperança, então, é o quê? É uma profunda confiança estabelecida em nós de que Deus cumprirá suas promessas. Claro que temos batalhas. Todos nós enfrentamos batalhas. Mas o problema não são as batalhas, as guerras que enfrentamos. O problema é, apesar de ter essas batalhas que temos, eu tenho esperança? Vamos lá. Versículo 1, 1 a 6, tá bom? Eu vou ler primeiro de 1 a 3, que nos diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os quais são meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampasse contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, dentro disso confiaria. Que tremenda fé, não é? Que tremenda fé. Davi, ele declara sua fé em Deus, e Davi se refere a Deus, ao eterno, como sua luz, luz nos momentos de trevas, de escuridão, como a sua salvação no momento de perigos, de morte, e força nos momentos de fraqueza, de tribulações, e força para também poder lutar contra, às vezes, o que consideramos tão poderosos inimigos. Esses atributos de Deus trazem esperança mesmo nas batalhas. Veja bem, como luz, Deus liberta seu povo da onde? Das trevas. Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como salvação, Deus livra seu povo da condenação. João 5,24 nos diz: em verdade vos digo. Olha como ele enfatiza a verdade.
Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa palavrinha crer no português ela é muito pobre. É crer de acreditar. Mas no hebraico, da maneira que foi escrito, crer vai muito mais além. É crer, acreditar e também confiar na salvação desse grande e maravilhoso Deus que nos livra da condenação. Como força, Deus livra seu povo da derrota. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Você tem agradecido a Deus pela vitória que Ele te concede todos os dias? Agora vamos para o versículo 4. Davi demonstra aí, a partir daí, o seu compromisso com o Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha que interessante. Ele pediu, mas não vai ficar estático, esperando que as coisas caiam do céu. Ele disse que pediu e busca. E que vai lá buscar, ele vai correr atrás. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi deseja estar na presença de Deus, adorá-lo e confiar nele. Este compromisso da esperança. Ele está comprometido em permanecer perto do Senhor. Ele está comprometido em amar o Senhor. Ele está comprometido em se apoiar no Senhor. Porque o Senhor é a segurança dele, minha e tua também. Ele sabia que podia encontrar conforto no Senhor. Versículos 5 e 6. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá na sua alta tenda redonda. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará e estabelecerá. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, sacrificarei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, salmodiarei ao Senhor. O que eu aprecio muito em Davi é que as suas canções eram de exaltação a Deus. Infelizmente, hoje vivemos um período em que muitas músicas exaltam o ser humano, colocam Deus em segundo plano, e são músicas de orgulho humano, exaltação humana. Mas Davi não. Davi não. Ele exaltava único e tão somente o nome do Senhor. Versículos 5 a 6, Davi, o que ele encontrou aí nisso que lemos? Davi encontra segurança e ele encontra paz em Deus, mesmo nas batalhas. Deus tem um lugar protegido para nós. Deus nos esconde em seu pavilhão, oferecendo segurança e paz. Para um pouquinho, medita na palavra de Deus. Tudo que está escrito para nós lá atrás, ela é como vai refletir como uma imagem, é um reflexo daquilo que virá, é uma imagem daquilo que virá. Quando você para e olha para a história de Noé, Deus dando àqueles seres humanos, apesar de toda pecaminosidade, apesar de tudo isso, o terror que eles tocavam na terra, com relação ao mal, que Deus disse que a terra estava cheia de ramá, cheio de violência. Quando Deus veio com a sua justiça, antes da sua justiça, ele entrou com algo maravilhoso. Ele deu 120 anos para aquela geração se arrepender. Para se arrepender. Sabe, é coisa até simples de se entender, está diante dos nossos olhos. Não foi isso que ele disse lá?
Os dias dele será 120 anos. Noé demorou quanto tempo para construir a arca? Eles não quiseram, não aceitaram. Aí Noé o quê? É colocado dentro da arca, é colocado aí dentro, vamos falar assim, desse tabernáculo, ele é escondido no pavilhão, ele é colocado num lugar seguro. A palavra arca, ela significa palavra. Palavra. Ele estava protegido pela palavra de Deus. E nós sabemos quem é a palavra de Deus. Nós sabemos. Deus tem um lugar secreto para mim e para você, e isso se refere aos santos dos santos, onde a presença de Deus é real. Deus tem um lugar seguro para nós, nos colocando sobre uma rocha, nos elevando acima das tempestades. O que acontecia lá em Noé? Tempestade, uma terrível tempestade. Devia ser algo muito terrível de se contemplar. Terrível. Mas onde estava Noé com a sua família? Acima das tempestades. A arca era chacoalhada, mas o mal não penetrava ali. Porque a família, Noé e sua família estavam guardados, seguros, no momento daquela grande tribulação. Deus tem um lugar especial para nós. O que nós devemos fazer é simples: louvar a Deus por sua proteção e bênçãos. É isso que devemos fazer. Louvá-lo sempre por aquilo que ele é e pelas promessas já feitas que serão realizadas sim. Eu creia ou não creia, Deus cumprirá toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Nesse salmo, Davi nos mostra que ao confiar, né, quando nós confiamos, quando nós nos comprometemos com Deus, encontramos esperança e conforto nas batalhas da vida. Gente, é simples. Olha ao teu redor. Primeiro olha para você mesmo. As suas fraquezas, as suas debilidades, e quando você está em meio às guerras, às aflições, às batalhas, como você age? Você encontra esperança e conforto nas batalhas que a vida nos oferece? Ou você cai em desespero? Porque se eu caio em desespero, é porque está me faltando esperança e conforto. Eu não estou dizendo que a gente não vai ficar agitado, mas a nossa agitação, nós colocamos isso aonde? Aos pés do Senhor Jesus. Joga a tua ansiedade ali. Eu não sou diferente de você. Quando eu me encontro muito preocupado que as situações vêm para querer abalar minhas estruturas, eu pego a minha ansiedade e coloco aos pés do Senhor. Porque somente a confiança em Deus e a segurança em sua presença nos permite enfrentar o desafio com esperança e louvor. Agora, se você não tem esperança hoje, ela pode ser obtida também. De que forma? Bom, reafirmando sua confiança no Senhor. Renovando seu compromisso com o Senhor. Quando nós falamos de renovo, nós estamos dizendo que a aliança de Deus ao longo dos séculos, ela foi renovada com o povo de Israel. Não era? O povo quebrava a aliança, Deus renovava essa aliança. Nós quebramos a aliança, Deus continua renovando essa aliança. Até que chegou um momento que veio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio e ele disse: eu vou renovar. Lá no Antigo Testamento estava escrito que ele ia renovar a sua aliança, colocando, sabe ela onde? Não seria mais gravado em pedras, mas seria gravado em nosso coração, em nosso interior. E essa gravação, se você se permitir ser gravado por essa aliança no coração, você encontrará descanso e conforto no Senhor, mesmo nos momentos da batalha. Então, vamos sair com Yeshua, vamos sair com Jesus. Agora, a gente não precisa mais oferecer sacrifícios de animais, mas sim apresentar a Deus o louvor dos nossos lábios. Mas que o louvor, que os cânticos que iam entoar, que as suas letras, as letras desse cântico, seja apenas
para honrar, glorificar e magnificar o nome desse Deus santo e poderoso. Glória a Deus pelo eterno e por Yeshua Jesus, o Cristo, seu Filho, que nos garante a vitória. Fique com Deus.